Este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado com especialistas e lideranças da atualidade para falar sobre os mais variados recortes da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre um tema muito diferenciado: sustentabilidade no setor esportivo. E para isso convidamos João Paulo de Barros Monteiro, que é o representante brasileiro na Comissão de Sustentabilidade da Social Team Mundial e também do Conselho Diretor da Social Team Brasil, que é uma empresa social e que atua com o esporte. Obrigada, João Paulo, por aceitar o nosso convite. Marina, é um prazer muito grande estar aqui. Já é a segunda vez que nós estamos juntos, né? Então, em nome de toda a organização, agradeço muito o convite feito pelo Instituto Mais. Nós é que agradecemos. E a primeira pergunta, para contextualizar para aqueles que estão nos assistindo, é a seguinte: como que tem ocorrido a sustentabilidade no setor esportivo? Eu imagino que como um todo, a sustentabilidade no setor esportivo está começando. Temos já alguns bons exemplos, né? Já temos até, posso dizer, alguns casos de sucesso, mas ainda engatinha as boas práticas em sustentabilidade no setor esportivo e especialmente naquilo que a Social Team faz, que é o segmento socioesportivo. Eu acho que um bom exemplo foram os resultados das Olimpíadas de Londres, né? Tivemos boas coisas lá, mas ainda é um começo. Ainda é um começo. Vamos ver como é que o Brasil se prepara agora para receber os grandes eventos. Tá certo, que o ano que vem a gente está sediando a Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso também. Mas ainda, contextualizando um pouco o tema para aqueles que nos assistem, se você tivesse que informar uma data, quando você acha que a sustentabilidade começou a ganhar corpo no setor esportivo? Teve uma ação que possa ser considerada um divisor de água ou não? A sustentabilidade foi uma coisa natural que foi ganhando espaço dentro do setor esportivo? Marilena, as Olimpíadas de Londres, nós temos muitos bons exemplos, né? A questão da mobilidade urbana, a questão da neutralização do carbono gerado, né? Tanto por aqueles que visitaram, que foram aos jogos, pela infraestrutura, né? O uso de energia renovável também, mas também, por um outro lado, já houve algumas reclamações de algumas coisas que não funcionaram. Antes das Olimpíadas de Londres, nós tivemos os Jogos da Alemanha, o Mundial de Futebol, a Copa do Mundo da Alemanha, que também ali eu posso citar a Copa do Mundo da Alemanha como um divisor de águas. O projeto de neutralização de carbono dos Jogos da Alemanha em 2006 foi um sucesso. Isso já não conseguiu ser replicado na África do Sul. A África do Sul é um país que tem muitas das dificuldades que o Brasil também tem, né? Então, isso nos traz um pouco de preocupação. Será que nós vamos herdar aquilo que foi bom na Alemanha ou aquilo que foi mal na África do Sul? Esse é um grande caminho, um grande passo que os brasileiros têm. Na verdade, é um desafio que nós brasileiros temos para preparar o Mundial em 2014. E que nós aqui do Canal E Mais estamos de olho, né? E torcendo para que a gente faça uma grande festa e aproveite esse momento para dar bons exemplos, Exatamente. Né? Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Benchmark em Brasil, que é um selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores práticas. Empresa e gestor com boas práticas, o Benchmark em Brasil foi feito para você. Benchmark em Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkembrasil.com.br. João Paulo, este é um programa que é de utilidade pública e a gente tem alguns quadros que eu vou chamando, né, que traz informações para aqueles que estão nos assistindo. Um desses quadros chama-se Minuto Cidadão, que sempre traz uma informação, uma dica de cidadania. Vamos assistir. Você sabe como se define o salário dos prefeitos e dos vereadores? A definição do salário dos chamados agentes políticos, prefeitos e vereadores, eles são definidos
de uma forma chamada subsídio, tá? A partir de uma lei que é elaborada pela Câmara Municipal. Essa lei ela é elaborada sempre no último ano de mandato de cada prefeito, ou seja, os vereadores que saem é que definem os salários e o subsídio daquele prefeito e dos vereadores que estão assumindo o mandato. É o Minuto Cidadão, levando informação até você. João Paulo, vamos entrar agora no cerne da questão. A paixão nacional, que é o futebol, o esporte, que move, assim, milhares de pessoas, né? Como que você vê a atuação dos clubes, né, em relação à sustentabilidade? A sustentabilidade no setor esportivo, nós podemos dividir em organizações esportivas, que aí nós incluímos os clubes de futebol, atletas, que é um outro segmento, né, e os grandes eventos, ou grandes, pequenos e médios eventos. No que diz respeito aos clubes, o trabalho é praticamente inexistente. Infelizmente o cenário é esse e nós temos que falar a verdade. No Brasil é pior ainda. Nós já temos alguns exemplos, como Manchester United na Inglaterra, Bayern de Munique, clubes como o Barcelona e Real Madrid, que por meio das suas fundações, a Social Team trabalha em muitas ações com a Fundação Barcelona, procura desenvolver também ações de sustentabilidade, mas no Brasil o trabalho é muito incipiente. Há 3 anos o Corinthians, ficando aqui nos clubes de São Paulo, divulgou pela primeira vez o seu relatório de sustentabilidade. Eu recebi, né, o meu. Que é um relatório de sustentabilidade não ambiental, também tem os aspectos ambientais, né? Mas é um relatório de sustentabilidade financeira, né, econômica, social e ambiental. Eles vêm, eu não sei se na atual gestão do presidente Mário Góes eles continuam editando, mas enquanto até 2011 esse relatório foi editado ano a ano. O São Paulo, o ano passado, criou um departamento de meio ambiente e sustentabilidade. Eu não sei se o nome é esse, São Paulo Futebol Clube. Sei que é um departamento de meio ambiente, inclusive me fugiu o nome agora, mas quem está à frente é um ex-diretor do departamento de meio ambiente da Fiesp. Me fugiu o nome agora, mas então uma pessoa capacitada. E lançaram também lá um programa, através dos sócios do São Paulo Futebol Clube, para incentivar as ações sustentáveis no São Paulo. Mas eu vejo isso como ainda 2 ações pontuais. Eu imagino que a organizadora, a gestora do futebol brasileiro, que é a CBF, deveria ter dela um programa que incentivasse os clubes de futebol. Tem um exemplo muito positivo que é o que eu vejo como um case espetacular, que é a Copa de Meio Ambiente do futebol alemão. Na Alemanha existe uma competição paralela à Bundesliga, que é o campeonato alemão. São os clubes disputando pontos em prol do meio ambiente. Então, se você reduziu nesse mês tantos quilowatts de energia, você vai lá no site, cadastra e já tem lá uma pontuação. Reduziu o consumo de água, a mesma coisa. Conseguiu separar num jogo do Bayern de Munique, que coloca 90 mil pessoas no estádio, todos os jogos, tantas toneladas de material reciclável, você vai lá também na website, na página do programa e faz o seu cadastro e faz jus a uma série de pontos. No final do ano, concorrem em igualdade de condições todos os clubes, desde a 1ª à 5ª divisão do campeonato alemão. Então o Bayern de Munique concorre lá com o último. E todos, né, com as mesmas vantagens, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isso é muito positivo. Depois de 2 anos, salvo engano, em 2013, esse programa completa 2 anos, os presidentes de clube já estão vendo que é uma grande vantagem eles aderirem ao programa, porque todos estão economizando. Sim. E estão construindo uma cultura de sustentabilidade. Você citou por 2 vezes a Alemanha como bons exemplos no setor esportivo em relação à sustentabilidade. Então fica a dica aqui, para que o setor esportivo brasileiro faça um benchmark com a Alemanha, essa Copa do Meio Ambiente e tudo mais. Porque eu fico imaginando, João Paulo, um estádio comporta 40, 50 mil pessoas, fora aqueles que assistem pela televisão. Em 2014 vamos ter assim 1/3 da população mundial assistindo a Copa do Mundo seguramente. Essa mobilização não deveria ser melhor aproveitada para construir uma cultura de sustentabilidade junto às pessoas? Os clubes de futebol e os atletas têm um poder incrível de mobilização social. A Social Team é uma organização que atua com atletas e clubes. Não sei se temos sorte ou merecimento,
mas estamos hoje com uma das maiores marcas, trabalhamos com as maiores marcas do segmento esportivo mundial. Isso é uma responsabilidade muito grande. Claro. E quando você consegue colocar, pouco a pouco, pelo menos um pouquinho da cultura de sustentabilidade na cabeça de um atleta ou de um clube que mobiliza milhões de adeptos, de fãs, você consegue alargar, né, as suas mãos e os seus braços de uma maneira espetacular. Um jogador de futebol hoje no Brasil de primeira linha tem facilmente 5, 6 milhões de seguidores no Twitter. Perfeito. É uma mensagem sustentável dele atinge milhões de pessoas. O garoto de 9, 10 anos, de 10, de 11, 12, 13, 14, ele se molda o seu caráter muitas vezes naquilo, né, que o ídolo faz. Perfeito. Quando o ídolo tem uma atitude positiva, ele replica isso. Nós trabalhamos com a fundação do Lionel. A fundação do Messi hoje tem mais seguidores do que a fundação Bill e Melinda Gates no Facebook. Né? Isso para nós é um orgulho muito grande. O Lionel tem quase 50 milhões de fãs também no Facebook. E imagina o que é uma mensagem dele e da sua fundação para toda a garotada que o segue desde a Índia até o Brasil. Perfeito. Então, nós temos que usar a imagem dele sim, mas dessa maneira positiva. Concordo plenamente. Inclusive na revista Benchmarking, nós temos um artigo, né, do Alejandro, que é o nosso presidente? Não, a entrevista do Alejandro. Mas o artigo é seu. Tem um artigo meu. Tem uma frase do Lionel também. Também do Lionel Messi. Então a revista Benchmark número 8, que nós estamos distribuindo nos eventos, conta com essa contribuição. Que nós não acreditamos que a gente não faça transformação social sem educação, sem informação de qualidade. Eu concordo plenamente, né, que as figuras públicas, e aí incluídos atletas, né? O ramo artístico, né, o futebol hoje, esses formadores de opinião têm a responsabilidade com o planeta, né, com a nossa casa, que é uma só para todos. Perfeito. Não, eu concordo plenamente. Fica aí a dica, né? Outros atletas, outras figuras públicas que também façam esse tipo de divulgação, porque a sustentabilidade ela é feita de informação, de educação, para ver a transformação social e a construção da cultura de sustentabilidade, né? É isso mesmo. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Publicações, onde vai aparecer a revista Benchmarking, os nossos e-books, os nossos livros. Nós temos o livro Benchmark, que traz as boas práticas de sustentabilidade. Essas publicações são gratuitas, a grande maioria, outras você tem que adquirir, basta entrar no site do Instituto. E a revista, nós, além da versão eletrônica, nós distribuímos gratuitamente nos eventos que realizamos ao longo do ano. É a vocação do Instituto Mais para levar informação e educação para você. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmarks. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. João Paulo, como eu estava falando, esse é um programa de utilidade pública, a gente leva bastante informação às pessoas e o nosso quadro chamado Minuto Saúde traz dicas de uma vida mais saudável, né? E de uma alimentação mais equilibrada. Qualidade de vida também é sustentabilidade. Vamos assistir. O Minuto Saúde de hoje vai dar dicas de como liberar o seu estresse durante a rotina do seu dia a dia e ainda melhorar a sua qualidade de vida. A primeira dica é respirar profundamente. Esse ato tão simples, mas que muita gente se esquece, ajuda a aliviar o corpo da tensão do dia a dia, diminuindo o estresse. Coma devagar, não se empanturre. Faça suas alimentações nos horários corretos e evite comer coisas gordurosas. Se for comer, que seja uma exceção. Alimente-se sempre de óleos vegetais de preferência. A última dica é usar o transporte coletivo. Use ônibus, o metrô e até mesmo a bicicleta para ir da sua casa ao seu trabalho. Você evita a poluição e melhora a sua atividade física. Lembre-se, uma vida sustentável é uma vida bem cuidada. Até a próxima! João Paulo, voltando aqui à nossa conversa, eu não poderia deixar de mencionar
que o ano que vem, 2014, nós vamos sediar a Copa do Mundo, né? E eu gostaria de saber como os organizadores brasileiros inseriram a sustentabilidade nesse grande evento mundial. Primeiro, cabe ao Brasil cumprir, no que diz respeito à sustentabilidade, uma estratégia que foi lançada pela FIFA o ano passado, no último dia da Rio+20. A FIFA lá teve lá toda a equipe da FIFA, os membros do comitê organizador local, né, lançaram a estratégia de sustentabilidade FIFA para a Copa do Mundo. Essa estratégia de sustentabilidade é baseada em um programa também da FIFA que chama Green Goal. Esse programa tem lá diversos aspectos, a água, água, energia, resíduos e clima. Então você tem lá uma série de medidas para cumprir em todas essas áreas dentro do programa Green Goal. Ele já foi feito na Copa da Alemanha, foi feito parcialmente na África do Sul e a ideia é que se possa replicá-lo aqui no Brasil. Isso é uma coisa, isso é uma estratégia e é um programa. Nós temos ouvido muito falar na certificação de arenas aqui no Brasil. Certo. De fato, todas as arenas aqui estão sendo feitas com base na certificação LEED, que é, se tratando de construção civil, de construção sustentável, uma das mais importantes. Perfeito. Já temos arenas entregue, temos outras que estão em construção, mas todas elas buscam, independente do grau, uma certa certificação. Isso vai ocorrer. Mesmo que fique, eu estive, das arenas que já foram entregues, eu tive já com essa nova concepção de estádio-arena, né, na Arena do Grêmio, que não vai receber jogos da Copa do Mundo, mas também é feita nesses moldes e tudo lá funciona muito bem. Correto. É óbvio que ainda faltam coisas por acabar e por entregar, mas em linha geral é uma nova concepção. O brasileiro vai se sentir aqui como um europeu indo aos jogos lá, né? Mas tudo precisa funcionar para que ele também tenha o mesmo prazer que o cara que vai ver um jogo na Alemanha e na Espanha tem, que é o transporte, sim, né? que é o entorno, perfeito. E que é o serviço prestado lá dentro. Eu imagino que para além da certificação de arenas, muita coisa precisa ser feita, mas a maioria ainda está na fase de projetos e licitação. Okay. Infelizmente nós estamos atrasados. Muitos. Temos muitas obras entregues, né? Mas o desafio é muito grande. Posso citar o exemplo de Belo Horizonte, que lá tem um projeto muito ousado, que é o da Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha se pretende o desassoreamento, todo o sistema de tratamento da bacia da Lagoa da Pampulha, né? Tratamento de efluentes e tudo mais, a reconstrução de todo aquele cenário para que vire de fato um polo turístico. E isso também está numa fase muito incipiente e fatalmente não vai ficar pronto para a Copa de 2014. Vamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nós temos lá o projeto Porto Maravilha, que como medida arquitetônica é espetacular. Só que também muito pouco já saiu do papel e entramos numa fase realmente de execução. Então o que me preocupa, e olha que eu falo aqui como um ex-servidor público. Eu fiquei 10 anos no serviço público no Brasil antes de me aventurar ao setor 2,5. Eu não acho que eu estou no terceiro setor. Eu me enquadro no setor 2,5, porque a Social Team ela realiza negócios sociais. Okay. Aquilo que nós fazemos de fato são negócios, mas são negócios que têm por fim a melhoria da qualidade de vida daqueles que mais necessitam. Então acho que o Brasil está muito atrasado, são 12 capitais, são obras caras, desafiadoras, mas nós acreditamos que tudo corra bem para o Mundial. Eu também acredito como os organizadores e como os atletas, como aqueles que estão conosco, que a coisa ainda tem muito para sair tudo bem. Ainda em relação aos impactos, um evento mundial, a gente sabe dos impactos, como você disse, do entorno, das emissões, da mobilidade, dos resíduos. São muitos itens que vão além da construção, mas já é um grande passo a construção ser certificada. Tem alguma providência especial que você pudesse citar, que os organizadores estão levando em consideração para a Copa 2014 em relação aos impactos ambientais? Marilena, cada estado tem um gerenciamento próprio, né? O Ministério do Meio Ambiente com o Ministério do Esporte tem lá uma série de câmaras técnicas, né? Na verdade não é o Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério do Esporte que tem uma série de câmaras temáticas discutindo esses assuntos pontuais. Uma delas é a Câmara de Sustentabilidade e Meio Ambiente.
E eles acompanham todas as obras e iniciativas de sustentabilidade nas 12 cidades sedes. E lá tem uma série de ações. O que eu volto a dizer é que os projetos ainda estão muito na fase de projetos. Entendi. E aquilo que deveria já ter virado uma realidade ainda não virou. E o que me preocupa é o legado. É aquilo que nós vamos deixar para o pós-2014. Investir em sistema de transporte individual é uma coisa, né, mas nós precisamos do público. O público que atinge as camadas mais pobres da população. Né? Sim, sim. Né? E eu fico pensando o seguinte, né, aquilo que nós falamos no começo, a oportunidade de levar informação para as pessoas, né? Porque nós vamos pegar todas as classes sociais, né? Então eu não sei se você poderia responder essa pergunta. Foi pensado em algum momento de fazer uma campanha de educação ambiental durante a Copa 2014 para aproveitar essa mobilização aqui no Brasil? Ou isso você Eu desconheço. Os monitores que a FIFA tem capacitado, eles são capacitados para ter uma abordagem geral. Inclusive, se tiver aqui em São Paulo, um dos programas catalogados para que aqueles que venham assistir os jogos participem é o Trilhas. Trilhas já era um programa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. Então, inserir isso na organização do evento Copa do Mundo, não sei se Copa das Confederações já vai estar formatado para isso, e aqueles que visitam o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo possam, né, participar, vir ao Parque Vila Lobos, enfim, todas aquelas trilhas que estão no manual da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Como eu vinha dizendo, os monitores que estão sendo formados pela FIFA têm uma abordagem geral, devem saber orientar desde que a pessoa desça no aeroporto até o momento dele entrar na arena. Inclusive em relação às questões do resíduo que vai ser gerado e tudo mais, espero, né? Esperamos. Tá certo. Esperamos. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Cultura de Sustentabilidade, que é um projeto incentivado que nós temos, que é muito interessante, faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Porque a arte é uma linguagem muito mobilizadora, como o esporte também o é, né? Empresas que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, a hora é essa, vamos assistir Cultura de Sustentabilidade. João Paulo, como eu disse, nós temos muitos quadros e um deles chama-se Virando do Avesso, que é um quadro de educação ambiental e que ensina você a transformar em um novo produto aquilo que seria descartado. Vamos assistir. João Paulo, voltando aqui à nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Social Team, né? Do qual você faz parte da Comissão Mundial de Sustentabilidade no Brasil do Conselho Diretor. Fale um pouco sobre por que a instituição surgiu, quando ela surgiu, como que ela trabalha. Fale um pouquinho sobre o histórico da Social Team. Muito bem. A Social Team nasceu há 10 anos na Europa. Ela surgiu como um braço da área esportiva das Nações Unidas, da ONU. O nosso presidente hoje é um ex-executivo das Nações Unidas, e no início ela nasceu para cuidar e para trabalhar em conjunto com as fundações do Real Madrid e do Barcelona.
E ali começou a trajetória da Social Team no segmento socioesportivo. Depois disso começou a trabalhar com atletas, né, como Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, e atletas do Madrid à época. E hoje, a evolução do cenário esportivo em todo o mundo, a Social Team tem presença aqui na América Latina, no Chile, no Brasil agora, Argentina, México, estamos na Europa, na África e na Ásia, com escritórios no Japão e na China. Enfim, uma equipe, a gente costuma dizer, tem um bando de malucos aí no mundo todo trabalhando para nós e conosco, né? Para nós e conosco. No Brasil, a Social Team tem alguns meses de existência. Criamos aqui uma sucursal que é uma empresa social, integra a Organização Social Team Internacional, a Social Team Brasil, a mais nova sucursal do grupo, dedicada a atuar aqui em nossos projetos no Brasil, com os nossos atletas e com os nossos parceiros aqui, que também já temos algumas ações desenvolvidas, outras iniciando, mas que se fez necessária a criação de uma personalidade jurídica própria aqui. Perfeito. E eu queria que você falasse os projetos que a Social Team tem para o Brasil. Bom, temos muitos desafios, né? Mas as coisas têm acontecido de uma maneira muito rápida e muito positiva para todos nós. Eu posso citar aqui para você uma campanha global, que é a campanha Somos Iguais, Somos Iguales e I'm Like You, que é uma campanha pela igualdade. É uma campanha que será lançada ainda esse ano, no mundo todo, que contará com a participação de diversos atletas e artistas, né? O padrinho da campanha global é Lionel Messi. No Brasil, nós temos diversos atletas e artistas já confirmados que levantarão essa bandeira, muito especialmente nesse momento que antecede os grandes eventos, né? Uma mensagem especial, uma mensagem para que o brasileiro receba de braços abertos o argentino, o italiano, o francês, uma mensagem de igualdade para que jovens e crianças, que é o principal público que nós trabalhamos, né, tenham alguma condição de concretizar seus sonhos. E além disso, o resultado financeiro dessa campanha nós aplicaremos em projetos sociais espalhados por todo o Brasil. Já faço aqui o convite ao Instituto Mais, que se houver vontade se integre a nós. A nossa ideia de fato é trabalhar, que a gente tenha um conselho orientador formado por organizações de referência no Brasil, na área do esporte, na área de sustentabilidade, como o Instituto Ayrton Senna, como a Fundação do Raí, do Cafu, como o Instituto Mais, na área do meio ambiente. Então vai ser uma campanha muito bonita e que nós lançaremos aproveitando esse momento em que o Brasil recebe grandes eventos. Tem a mensagem e tem o investimento também em projetos ambientais e projetos sociais espalhados por todo o Brasil. Uma bela campanha, parabéns, né? Aí a Social Team. E eu acredito exatamente nisso, na informação, na educação, né? Sem isso a gente não chega lá mesmo. Bom, continuando, vamos ver a nossa agenda cultural com as dicas dos eventos da semana, que tem como foco o meio ambiente ou a responsabilidade social. E também ver como foi o nosso último encontro técnico. Vamos assistir. Bom, João Paulo, uma outra questão que eu quero deixar claro para você e para aqueles que nos assistem, que concordo plenamente, é o investimento no público jovem, né? O Instituto Mais atua dessa forma. A gente cada dia quer chegar mais próximo do jovem. Esse programa, que chama-se Cultura de Sustentabilidade, já é uma iniciativa nesse sentido, da gente levar a informação, falar de uma maneira mais fácil, para que o jovem entenda e construa em seus valores a questão da sustentabilidade. Então, nesse ponto, conte sempre com a nossa ajuda, e a nossa vocação é levar a informação, levar bons exemplos, mostrar aquilo que está dando certo em sustentabilidade. Porque a sustentabilidade é possível, não é?
Estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que você falasse como que você vê a sustentabilidade no setor esportivo nos próximos 5 anos. O que vem por aí? Como que você acha que vai acontecer a sustentabilidade no setor esportivo nesses próximos 5 anos? Primeiro, eu imagino que é necessária. Eu não vejo uma grande organização empresarial ou no segmento esportivo que não tenha um trabalho de responsabilidade social e de sustentabilidade ligado diretamente às áreas de decisão. Eu não imagino que se sustente uma organização no futuro sem essas premissas básicas, né? Perfeito. A organização, quando chega num estágio de maturidade, ela tem a obrigação de devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade lhe deu. Na área que nós atuamos, com pessoas, né, também, atletas e artistas, se dá o mesmo. Perfeito. Né? Um jogador de futebol, ele chega num estágio da carreira que já conquistou tudo. Né? Cabe a ele devolver um pouco para os seus fãs, né, tudo aquilo que ele conquistou. E muitas vezes com pouco, a nossa filosofia de trabalho, nós nem pedimos que eles saiam do próprio local onde está. Né? Muitas vezes com a marca, com uma simples mensagem, com um simples post numa rede social, ele já consegue atingir um número muito grande de fãs. Claro. E a mensagem deles vale muito, né? Vale muito como ensinamento e atinge exatamente aquele público que está numa fase de construção do caráter, né? Que ainda está formando a consciência, que é a partir dos 8, 9, 10 anos. Eu queria aproveitar aqui para falar de 2 ações muito especiais que nós temos parceria aqui no Brasil, bem rapidamente, que é com o Instituto Maurício de Souza. Nós lançaremos com ele as escolas livres de artes. Perfeito. Né, em 2 cidades que eu ainda não posso falar, mas no nosso próximo encontro eu digo. E também quero dizer do Projeto Pescar, que é um projeto de formação profissional para jovens carentes, que está em grandes empresas e corporações brasileiras, que a Social Team também tem parceria, também com o público jovem. E isso é um fomento, isso é um incentivo muito grande a eles. E por fim, Marlene, eu imagino que o caminho está começando, mas nós não estamos parados, estamos caminhando. O legado que as Olimpíadas de Londres deixou foi muito positivo e a coisa lá hoje continua andando. Eu imagino que o Brasil também tem muita coisa boa, tem coisas que nós somos inovadores aqui, né? Sim. O Brasil é G1 em biodiversidade, coisa que os outros países não são. Claro. Isso nós temos que preservar, manter e proteger. Então, eu imagino que o caminho está começando, mas eu sou otimista e acho que o nosso futuro vai ser muito positivo. Eu também penso dessa forma. Tenho certeza que, e desejo muito que a gente deixe um grande legado depois da Copa, aproveitar esse momento de mobilização. Acredito no esporte como força mobilizadora para construir a cultura de sustentabilidade. E desde já eu deixo, né, o canal E+ aí à disposição para veicular as campanhas que com certeza vocês devem fazer, mobilizando esses atletas, né? A gente também chega muito ao jovem, né, o jovem que está interessado em sustentabilidade, e deixo aí a Câmara aberta para suas palavras finais sobre a importância da sustentabilidade no setor esportivo. Marilena, eu queria passar para você, no final da nossa entrevista, o balanço social das atividades do último ano da Fundação Léo Messi. Perfeito. Que é a organização que nós estamos há 5 anos e hoje é uma organização referência em se tratando de atleta profissional no mundo. Então aqui está um pouquinho daquilo que nós fazemos no final do balanço. Está toda a equipe responsável e dentro dele está um pouquinho do sonho de muitos jovens que o Lionel ajudou com o nosso apoio a concretizar. Eu que agradeço, né? Isso vai para a biblioteca do Instituto Mais. Parabéns à Social Team. Nós agradecemos muito. Parabéns aos atletas como Lionel Messi, que pegam a bandeira da sustentabilidade, da responsabilidade social. Precisamos de mais exemplos desse tipo. Agradeço também a sua participação aqui, trazendo um pouco de informação sobre sustentabilidade no setor esportivo, um assunto muito diferenciado nas questões ambientais, mas muito bem-vindo. E agradeço também a você, internauta, que nos assistiu até esse momento e convido para o nosso próximo encontro, sempre às quartas-feiras, para falar sobre um tema relevante e atual da sustentabilidade. Eu espero vocês. Até lá!